Portugal está a viver uma transformação demográfica histórica. Há 50 anos, era um dos países da Europa com mais crianças. Hoje, é um dos que tem menos. Mas afinal, o que é que aconteceu? A resposta não cabe numa única explicação. Ao longo das últimas décadas, os portugueses mudaram a forma como vivem, trabalham e planeiam o futuro. Ter filhos deixou de ser uma etapa quase automática da vida. Hoje, muitos jovens adiam a parentalidade, outros desistem completamente da ideia. São várias as razões: o custo da habitação, os salários insuficientes, a dificuldade em conciliar o trabalho e a família, a incerteza económica. Tudo isto acaba por pesar nas decisões. Ao mesmo tempo, a sociedade tornou-se mais individualizada. Construir uma carreira, garantir estabilidade financeira ou simplesmente encontrar tempo para viver tornaram-se as prioridades para muitos casais. Torna-se ainda mais evidente quando se olha para o cotidiano das famílias. Portugal é um dos países europeus onde os adultos trabalham mais horas por semana e as crianças acabam por ter que acompanhar esse ritmo. E o resultado acaba por ser um país onde os pais e os filhos passam grande parte do tempo separados, divididos entre horários, deslocações e responsabilidades. E a própria estrutura das famílias também mudou. Portugal é um dos países europeus com maior proporção de famílias com apenas um filho. As famílias numerosas tornaram-se raras e a ideia de ter 3 ou mais filhos parece cada vez mais distante para a maioria dos casais. Segundo dados do Eurostat, citados num estudo realizado pela diretora do Pordata, Luísa Loura, a taxa de fecundidade em Portugal fixava-se em 1,41 em 2024, abaixo dos 3,16 registados em 1960, sendo que em causa está o número médio de filhos tidos por uma mulher ao longo da sua idade reprodutiva. A investigadora referiu que isto significa que se há mais de 50 anos apenas 5% das mulheres não tinham filhos, atualmente a percentagem ronda os 25%, já que 1 em cada 4 mulheres não tem filhos nem virá a ter. Isto se o atual padrão de fertilidade não se alterar. Além disso, aqui no nosso país, segundo dados do recente relatório Portugal Balanço Social Perspectivas, as famílias canalizam entre 60% e 80% da despesa para bens e serviços essenciais, num contexto em que o rendimento disponível após esses encargos é entre 12 e 17 vezes superior nas famílias de rendimentos mais elevados face às de rendimentos mais baixos. Segundo a investigação, apesar do aumento do rendimento discricionário nos últimos anos, em 2022, cerca de 26% dos agregados familiares gastavam mais do que recebiam. Vamos olhar, por exemplo, para o preço das casas. Segundo uma notícia divulgada pela SIC Notícias, Portugal registra a terceira maior subida do preço das casas entre quase 60 países. Segundo a DECO Proteste, a situação financeira dos portugueses piorou em 2025. Basicamente, a queda da inflação e das taxas de juro do crédito à habitação não foi suficiente para aliviar o orçamento das famílias. De acordo com a mesma fonte, no geral, as despesas essenciais agravaram-se, em especial as relacionadas com a educação, a mobilidade e a saúde. E tudo isto afeta o crescimento da sociedade portuguesa. Bem-vindos a mais um programa Debate Público. É um prazer muito grande entrar na sua casa, no seu local de trabalho, você que nos acompanha agora de uma clínica, talvez, aí do seu local de trabalho, ou talvez de casa, ou talvez do seu automóvel, através da aplicação da Unifé TV, é um canal muito assistido em todo o mundo, e é um prazer muito grande, mais uma vez, juntos aqui com o programa Debate Público, para falar desse assunto, né? A questão da descendência, né? País sem descendência, Portugal atravessa uma quebra histórica na natalidade. Segundo dados divulgados pela Portada, o país passou de ser o segundo país da União Europeia com mais crianças em 1975 para ser atualmente o quarto com menos. E hoje apenas 9,8% da população portuguesa tem até 10 anos, quando há 50 anos atrás essa percentagem era
de aproximadamente 22%. Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. Eu tenho aqui o Jorge, que está conosco. Jorge, aumenta aí, produção, sobe aí o TP para mim ver o apelido do seu Jorge. Jorge Malheiros, geógrafo, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Boa noite, prazer. Obrigado pela disponibilidade. Vamos falar bastante sobre esse assunto hoje, senhor Jorge, porque eu acredito que é de interesse até mesmo das instituições, né, que gerem o país, tanto governamental como privada, a questão da própria sociedade, se as pessoas têm se preocupado em deixar aí uma descendência. Pode falar, estamos em direto. Sim. Fui apanhado de surpresa pelo início. Bem, boa noite. Antes de me referir especificamente à questão da descendência, eu vi com atenção a peça. Aqui a peça que acabou de passar e que analisa bem a evolução da fecundidade em Portugal. Pronto, a redução num período curto do número de filhos por mulher fértil. Aquilo que eu queria começar por dizer era, passa a expressão, por desdramatizar a situação. Porque é verdade que no caso português a transição foi rápida, como foi bem demonstrado. Na década de 60 éramos um dos países com maior número de filhos por mulher em idade fértil e hoje somos um dos países que tem menos no contexto da União Europeia. Mesmo assim, houve alguma recuperação. Nós já tivemos um índice sintético de fecundidade, portanto o tal número de filhos por mulher em idade fértil, de 1,3 e agora temos um pouco mais de 1,4, portanto recuperamos um bocadinho, o que quer dizer que algumas medidas de política de estímulo à natalidade deram algum resultado. Talvez não tenha sido um grande resultado, mas deram algum resultado. E além disso, a chegada de muitas mulheres imigrantes a Portugal contribuiu para este aumento do número de nascimentos que aconteceu nos últimos anos, que de facto há um ligeiro aumento do número de nascimentos. Ele continua a ser baixo comparado com o que tivemos no passado, anda pelos 80 e poucos mil nascimentos, numa população de 10,6 milhões de pessoas, mas aumentou um bocadinho e, portanto, as políticas de natalidade e a chegada dos imigrantes fizeram com que aumentasse um bocadinho a fecundidade. Porquê é que eu quero desdramatizar? Apesar desta situação de Portugal, em todo o mundo nós temos uma redução da fecundidade. E vou usar o país onde está sediada esta cadeia de televisão como um exemplo. O Brasil, neste momento, está a chegar a 2,1 no índice sintético de fecundidade. 2,1 é o que garante a reposição de gerações, isto é, que a geração que vem substitui a geração dos seus pais. O Brasil, neste momento, aproxima-se de estar abaixo do momento em que vai passar a estar abaixo da reposição de gerações. E é um gigante na América Latina. Vários outros países na América Latina estão na mesma situação. A China, o segundo país mais populoso do mundo, está bastante abaixo. E a Índia aproxima-se dos 2,1 também. Portanto, com exceção de alguns países do Médio Oriente e de alguns países da África subsaariana, o resto do mundo, neste momento, tem fecundidades muito baixas. O que significa que é o modelo de sociedade, de alguma forma explicado na peça e segmentado, que passa por a relação que as pessoas têm ao trabalho, a compatibilização entre o tempo da família e o tempo de trabalho, as condições de vida que se exigem para as pessoas e que nós projetamos nos nossos filhos, portanto, desejamos que os nossos filhos tenham uma boa qualidade de vida e com as dificuldades que há, por exemplo, em Lisboa e em Portugal, no acesso à habitação, com salários médios relativamente baixos em Portugal, torna-se mais difícil garantir para os filhos uma qualidade de vida equivalente e desejavelmente, porque é isso que queremos todos, melhor do que a dos pais. Portanto, a ideia é esta. Há, de facto, um desafio no que diz respeito à fecundidade, mas, e Portugal estará, digamos, na linha da frente dos países que têm uma fecundidade baixa no contexto europeu, mas é a transição da sociedade à escala global que tem conduzido a esta situação. Não é uma situação específica só do Portugal país, está mais avançado, mas não é só em Portugal. Nós vamos falar muito sobre isso, 218-368-008. Você também pode ligar agora, participar do programa, deixar o seu ponto de vista, comentar. Nós temos nas nossas redes sociais uma sondagem. Você pode também dar uma passadinha lá nos stories. Deixe a sua opinião. Nós temos algumas questões. Vamos colocar a primeira pergunta.
para os nossos internautas que estão agora acompanhando o programa, de qualquer lugar aqui de Portugal ou do mundo, você pode participar, deixar o seu comentário. Ter filhos em Portugal é o quê, na sua opinião? O Jorge falou há pouco sobre a questão dos imigrantes. É fácil, é difícil ou você não sabe? Você pode deixar aí o seu comentário. A segunda pergunta, por favor. Qual é o principal motivo que leva os jovens a adiar ter filhos? Casais mais jovens, o que os leva a adiar? A falta de dinheiro, o preço das casas, a falta de tempo ou a falta de apoio do Estado? Você também pode deixar aí o seu ponto de vista. A terceira pergunta, por favor, produção. Portugal apoia suficientemente as famílias com filhos? Sim ou não? Ou mais ou menos? Temos mais uma pergunta. Portugal terá cada vez menos crianças nas próximas décadas? Sim, isso vai acontecer? É uma opinião sua? Não acredita nisso? Ou não sabe muito bem? No programa de hoje você vai tomar conhecimento de todas as informações sobre isso. E temos aí uma pergunta com respostas abertas. O que teria de mudar para que mais pessoas decidissem ter filhos? Nós fomos às ruas de Lisboa para saber a opinião das pessoas. Vamos ouvi-las e já já retornamos. Como é que avalia a sociedade portuguesa? Está nova? Está velha? Estamos numa fase de transição, estamos a ficar uma sociedade mais velha. Por um lado é bom, é sinal que a ciência evolui. Por outro lado, penso que há que haver aqui algum incentivo ao rejuvenescer da nossa sociedade. A taxa de natalidade deveria de aumentar, especialmente entre os portugueses naturais de Portugal. Temos a taxa de natalidade a aumentar, mas muito a nível de imigrantes. E também nos fazia falta a nossa, nada contra os imigrantes, como é óbvio, mas fazia falta aqui também algum incentivo no que diz respeito à taxa de natalidade para nós. Isso preocupa-me, ou seja, envelhecida em parte, mas também com muita falta de recursos aqui para os jovens, até com mais habilitações ou menos habilitações. Está mal, eu acho que está um bocadinho mal. E estou a ficar preocupada com isso, acredito que estou a ficar preocupada com isso. Eu acho que os jovens têm medo do que vem aí e também não têm muita paciência de ter responsabilidades, não é? Haver responsabilidades, ter um filho, haver responsabilidade. E depois eles também temos, eu acho que eles estão a pensar que, pensam que o futuro não é nada bom. Os jovens saem, as pessoas que já têm a reformas vão cá ficando, vão se acomodando e pronto. Por exemplo, eu que nos anos 70 e 80 o país tinha mais pessoas mais novas. E porquê é que acha que isso está a acontecer? Porquê é que a população está a ficar mais envelhecida? Porque pelo custo de vida, porque as pessoas, os casais optam por não ter uns um filho, outros nem sequer querem ter nenhum porque não têm condições para os conseguir dar-lhes o que eles precisam. Como é que vê o futuro no que toca às gerações? Como é que acha que estará o país daqui a 10 anos, por exemplo? Bem, eu quero acreditar que daqui a 10 anos já existiu uma mudança de mentalidade, um incentivo maior, quer ao nível da saúde, quer ao nível da natalidade, mas também a outros níveis precisamos de mudar. Hoje, a forma como a nossa juventude está a viver está a andar uns passos atrás em relação àquilo que nós já evoluímos. A utilização de regras, o respeito pelo próximo, há uma maior informação, mas uma menos consciencialização. Olha, daqui a 10 anos, se isto não levar uma volta e se efetivamente não começarem a investir nos jovens e na habitação para os jovens e na qualidade de vida dos jovens, eu acho que nós vamos ter um fosso muito grande e, portanto, a geração que vai cá ficar será a minha, da meia-idade, não é?
vai se manter aqui porque já tem a estrutura toda aqui, não é? Mas sim, mas acredito que se as coisas não mudarem vai ter um fosso muito grande de imigração como teve há uns anos atrás, não é? Após 25 de Abril e antes de 25 de Abril, sim. Eu acho que são um país em pessoas idosas. Acha que vamos ver isso? Vamos. Eu já não vou ver, de certeza, mas vai acontecer. Porque as pessoas optam por não ter filhos e a população não se vai multiplicar, com certeza. Hoje em dia os casais já pensam 2 vezes antes de ter filhos. Penso. Quais é que são as razões que levam a isso? Uma das razões é não ter em casa, muitos têm que ficar em casa dos pais e depois os filhos não vão ter filhos em casa dos pais, onde as crianças não podem estar à vontade, o custo, a alimentação está tudo muito caro, as escolas também acho que em questão de creches também há pouca, não tem vagas e os que há são colégios caríssimos, não é? Os seus filhos já lhe falaram alguma vez em ter filhos que gostavam? 2 filhas casadas. Já tenho uma neta com 19 anos. E eles pensaram muito antes de tomar essa decisão? Pensaram. Por causa da vida? Da vida hoje. Da vida hoje que não dá. Não dá mesmo para nada. Uma pessoa vai às compras, traz um saco e ainda fica a olhar para as coisas a ver se está certo. Agora paguei ali o pequeno almoço, também fiquei a olhar para o papel, ver se estava certo. Está de assustar, a pessoa fica na dúvida se está certo, se não está. Acha que hoje, por exemplo, se pensa muito antes de se ter um filho? Eu pensei. E acho que sim, acho que pensamos às vezes, se calhar, até demasiado. Hoje, olhando para trás, se tivesse sido um pouco mais aventureiro, se calhar não tinha um, tinha mais. Mas depois o que pensamos de condições para dar a um, pensamos que por mais, se calhar é mais complicado. Mas quando há amor, tudo se consegue. Começo a notar cada vez mais as pessoas optarem mesmo por não ter filhos, por tudo aquilo que acarreta ter um filho, não é? Não é só a responsabilidade financeira, mas a responsabilidade emocional e toda a vivência de uma criança, que é sempre uma responsabilidade durante muitos anos. Acredita que Portugal está então a caminhar para um problema demográfico sério? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque eles dão ajudas para fora, dão ajudas para todo lado, esquecem-se de nós estamos a precisar. A população vai ficando cada vez mais envelhecida. Mais velha, é. Isso é verdade. Mais velha. Aqui em Moscavide, eu por acaso agora tenho vindo pouco a Moscavide, mas vejo muito velhos. São velhos. Não se vê. Cada um com a sua opinião e realmente percebemos aí uma certa preocupação por parte de alguns. Me dê imagens da Patrícia Gomes Santos, que é mentora comportamental e também assessora jurídica. Seja bem-vinda. Muito boa noite a todos que estão no estúdio, boa noite a todos que nos assistem. E quero agradecer por esse convite e a oportunidade de mais uma vez poder participar desse debate com um tema tão vasto e importante na formação de uma sociedade, não é? De uma comunidade. Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de descendência, sobre a questão também do financeiro, né, que eu acredito que envolve muitas famílias, preocupação, essa insegurança, na verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses 2 pontos. É um pouco de tudo que nós já ouvimos aqui, não é? Na pesquisa nas ruas, e que todos acabam tendo as mesmas dores. E é muito nítido numa população, pode ser que o fator financeiro não seja o mais importante, mas ele não é o único, mas é aquele que vamos dizer que é o início de toda uma formação, que nós vemos hoje é o jovem inseguro, com incertezas, instabilidade financeira, a dificuldade de ter uma habitação, porque é o seio da família, né? É o início de estarmos ali numa família e ter uma geração para termos então um filho e ter as nossas descendentes. E isso, os jovens têm essa preocupação, essa geração que tem que se dedicar muito mais numa formação pessoal, numa formação profissional e em busca de uma estabilidade. E por vezes se vê um pouco frustrado e mais uma vez gera insegurança de ser pai. Então não é só
o querer ter filho, é sim ter a segurança de poder criá-lo, não é? Com dignidade. E em relação a isso, Patrícia, infelizmente a gente vê aí, não apenas em Portugal, mas é um problema globalizado. Acredito que essa situação em relação à natalidade e aos filhos. Agora, como é que as mudanças, por exemplo, nesses valores de estilo de vida, na sua opinião, que você trabalha diretamente com pessoas, né? Mentora comportamental é um trabalho feito diretamente com as pessoas. Como é que as mudanças nos valores e estilos de vida podem influenciar na decisão de ter ou não filhos? Nós não podemos esquecer que nós estamos numa geração onde tem uma maior informação, conscientização da sua responsabilidade, né? E tendo essa informação, ela também pode se questionar do que eu estou abrindo mão, né? Do que eu estou abrindo mão. E o tempo que ela tem dedicado, hoje ela tem uma maior liberdade. Nós temos uma geração vinda do Covid, onde ela também pôde ter a liberdade de se isolar, ela aprendeu a ser única. E hoje nós cobramos que o quê? Tenha, então, filhos, vamos criar uma família, vamos evoluir, vamos fazer o quê? Dividir o seu espaço, dividir aquilo que você tem. E nós temos uma conscientização hoje diferenciada com esses jovens, não é? E que está certo, está entendido que eles têm essa liberdade de o fazer. A falta de apoio familiar, também nós estamos falando dos idosos, que muito Portugal tem, são os idosos que apoiam os jovens, e isso também tem se faltado junto a essa população, onde cria novamente essa insegurança. E esse apoio que poderia ter, né, acontecido lá atrás, com maior estrutura, para que os jovens não tenham necessidade de sair daqui, buscar estudos, buscar outros apoios financeiros para conciliar com essa sua estrutura, não houve. Então, tem que se realmente atentar a isso. Penso que não seja uma situação de uma fatalidade, e sim um sinal que precisamos, sim, criar aí uma melhoria, né, nesse fator. Agora, Patrícia, você não acredita que há uma certa pressão, nós sabemos, né? Há uma certa pressão social nos casais mais novos, os casais que não têm filhos. Há uma certa pressão também por parte de alguns familiares. E como lidar de forma saudável com essa pressão, digamos assim? Nós temos que respeitar, porque nós estamos nessa geração, vamos falar muito dessa nova geração, que ela tem essa liberdade, né? Antes nós tínhamos, parece que essa obrigação que existia, aquela cobrança familiar, até mesmo com a mulher, né? Quando você vai me dar netos, quando você vai ter filhos, enfim. Mas hoje já não mais, isso já não é questionado, isso hoje já é entendido que existe essa liberdade. Nós somos de uma geração, pelo menos eu posso falar por mim, eu me lembro, por exemplo, das mulheres terem 6, 7, 8. Por exemplo, a minha avó, por parte do meu pai, teve 18 filhos. A minha avó, por parte da minha mãe, teve 13 filhos. Então, a minha mãe, logo no início do casamento, os primeiros 10 anos, foram 3 filhos. Quer dizer, então, a gente vê que realmente a geração anterior realmente era algo natural, algo muito normal, né? Os casais já no início de casamento já era algo muito comum. Hoje a gente não vê. Nós podemos observar aí casais que já estão juntos há 10 anos, pouco mais, pouco menos, e essa instabilidade em relação a ter filhos. Daqui a pouco eu volto com você, Patrícia, pode ser? Eu tenho mais perguntas. Claro que sim. Nós vamos agora às ruas mais uma vez, porque o povo fala, hein? As pessoas sabem do que estão a falar e a gente vai ouvir aqui. Eu volto nos estúdios também com o Jorge, que está conosco, o Jorge Malheiros. Ele é geógrafo e também estuda essa questão do desenvolvimento humano, das pessoas que se espalham aí pela terra. Tem muito para falar daqui a pouquinho aqui no debate público.
Mas tem visto uma população mais envelhecida ou mais jovem? Acho que tem sido um misto, não é? Pronto, sabemos por dados que temos uma população mais envelhecida em toda a Europa, certo? Pronto, vê-se que temos, mas acho que está a crescer. Temos aqui crianças, temos muitos imigrantes que estão a trazer crianças deles, que querem contribuir para a sociedade, portanto, acho que é um misto, mas sim, sabemos que temos uma população que está a envelhecer. Eu acho que está a ficar muito envelhecida. Temos uma grande percentagem de pessoas com uma certa idade bastante avançada e está a ficar muito difícil a todos os níveis, tanto para eles como para mais jovens, porque os jovens hoje em dia estão a ter muita dificuldade para poder formar uma vida, uma família, ter uma casa. Nós, da minha idade, já pouco adianta, embora também já estejamos a sentir na pele, porque as reformas são muito baixinhas, o custo de vida cada vez está mais elevado e é assim um bocado complicado, mas nós já temos uma certa idade, já adaptamos-se melhor às situações. Agora vocês, para os jovens, está muito complicado. Vejo com mais velha e com tendência a ficar cada vez mais velha, mas isto acho que também tem a ver com a forma como os incentivos que existem para a natalidade e não só, e mesmo para os jovens poderem ficar cá, ou seja, não só estabelecer aqui e conseguir angariar casa para poder construir família e depois tudo continuar, porque cada vez mais é imposta à sociedade na mesma tudo um paradigma de horário de trabalho de 8 horas e para quem quer constituir família às vezes é muito complicado, desde ter que se deslocar e depois chegar a casa, ou seja, praticamente as crianças acabam por não ficar também com tempo suficiente com os pais e depois também os apoios, não é, mesmo de licenças, etc, acaba por prolongar aqui um bocadinho mais, calhar, a decisão e muitas vezes acabam por alguns não decidir ter filhos, eu também compreendo porque acaba por ser muito limitativo. Pronto. Envelhecida porque os jovens hoje em dia, a maior parte pelo menos, imigram, não é? Porque Portugal não tem condições de termos de habitabilidade e remuneração muito baixas, as casas são caríssimas e os jovens ficam cada vez mais tempo em casa dos pais, não têm autonomia financeira, não conseguem suportar os encargos, portanto imigram para outros países, embora também nós sabemos como é que está, pelo menos pela Europa também não está fácil para os imigrantes, portanto, não sei, isto cabe agora ao Governo escolher as alternativas possíveis para fazer com que os jovens que imigraram regressem à origem e que pare a nossa imigração e a imigração, principalmente, porque isto, por exemplo, a zona onde eu moro aqui, isto não tem nada a ver com aquilo que era antigamente, porque nós agora, isto era um mercado a céu aberto, digamos, não é? E hoje em dia nós vamos ver que as lojas tradicionais estão todas a fechar, abrem todas de Bangladesh, de indianos, enfim, não tem nada contra isso, mas isto já não é o que era. Preocupa-me um bocado porque cada vez acho que há mais então pessoas envelhecidas, ou seja, acaba por também, nesse aspecto, depois vi também muita gente do exterior, não é? De pessoas estrangeiras, e acabamos por nós também perder às vezes um pouco também da nossa cultura, mas acho um bocado preocupante nesse sentido não haver aqui grandes oportunidades, mesmo a nível depois de salários, não é? Que estamos a falar também, concordo plenamente que haja aumento de salário mínimo, mas depois os outros salários não acompanham e cada vez estamos a idas aos supermercados a valores sempre mais altos e depois, pronto, como eu estava a falar, a questão da habitação, não é? Que acaba por não conseguir as pessoas também avançar. E eu que também me considero ainda jovem, apesar de já ter casa, vejo que mesmo querer mudar de casa já tem algumas limitações, quanto mais aquelas pessoas que são mais novas que eu e querem dar o primeiro passo. Então acho que é muito preocupante nesse sentido, porque estamos a ver cada vez mais jovens a sair mais tarde da casa dos pais e o que eu noto que também é muito assustador é perceber que para conseguir sair de casa tenho que ter alguém. Para conseguir ter a minha liberdade, preciso de alguém, não devia ser assim, eu só podia querer construir a vida sozinho, não é? E então preocupa-me um bocado a nível de envelhecimento, depois as pessoas também vão para fora, não há construção de família, depois não sei como é que vai ser a nível de empregos, etc. Eu acho que vai estar mais envelhecida porque os jovens não têm facilidades nenhumas em poder formar uma vida, uma família, não há criancinhas, cada vez há menos bebês, as pessoas não têm possibilidades para aguentar, depois para educar um filho, nós queremos sempre dar sempre o melhor, não é? Por isso, não sei, acho que cada vez as coisas estão a complicar mais.
Hoje então pensa-se 2 vezes em ter um filho ou não ter? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu tenho 2 netas, estou muito feliz, é a coisa melhor que eu tenho na vida, mas sei quanto é que custa e as despesas são muito grandes. Ou o seu filho pensou muito antes de ter as suas netas? Sim, foram ponderadas, não foi assim à toa. Sim, já não eram assim, quer dizer, não são velhos, mas também já não eram assim muito jovens, já estavam na casa dos 40. Mas sim, olha, agora é preciso saúde. Eu acho que é a ambição de todos os casais novos é criarem famílias, não é? Mas para isso têm que ter condições e presentemente não têm condições para isso. E porque há muitas pessoas que até gostavam de ter filhos, mas que não têm hipótese porque a vida que estamos a levar não permite. Certo, certo. Eu vejo os jovens e tenho também irmão que é mais novo e ele ainda não conseguiu ter aquela estabilidade para poder sair e construir também a família dele, não é? E porquê? Por causa dos preços e tudo, ou seja, as pessoas estão-se a atrasar cada vez mais, se calhar até tinham o desejo de conseguir ser pais mais cedo, mas face a todo aqui um conjunto de fatores adversos e que não dependem só de nós, se calhar algumas decisões acabam por se atrasar e algumas até nem se concretizar por causa disso e compreendo perfeitamente. Eu, se calhar se estivesse nesta situação, se calhar ponderava, né? Mas se realmente deveria ou não ter filhos, né? Consoante a gente vai evoluindo e vendo também a situação atual. Para já não é fácil ter um filho. Há gastos, temos o ponto de vista económico e temos o ponto de vista de igualdade de género, em que as mulheres precisam que os homens repartilhem e que seja 50-50. E culturalmente ainda não estamos lá. Portanto, quando os direitos das mulheres, a igualdade e o trabalho delas que é feito em casa e que é feito fora de casa seja igualmente valorizado, eu acho que vai ser mais fácil. Pensa em ter filhos? Estou a pensar, mas ainda não tenho uma decisão. Mas está a adiar a decisão também por causa da situação em que o país se encontra, a economia, a inflação? Não, é a decisão quando fizer sentido para mim. É tudo motivos pessoais. Não pensa nas despesas que isso acarreta também? Penso, mas não é esse o maior detrimento. À partida, lá está, tem que ter tudo em consideração, mas também tem que ter aquela noção se eu quero ser mãe. Pronto. E é o parte de eu querer ou não querer fazer essa escolha para a minha vida e essa opção. Jorge, que está conosco aqui nos estúdios, vamos falar um pouquinho então sobre essa questão aí de descendência também, conforme iniciamos o programa. Fique à vontade para pontuar essas situações. Então, antes de chegar à descendência, só recordar também algumas coisas que são factuais, digamos assim. É verdade que temos um número de filhos por casal, por mulher, tem diminuído. O país nunca teve tanta gente, o que parece um paradoxo. Estamos no máximo populacional. Portugal nunca teve 10,6 milhões de habitantes, tem agora. E embora tenha tido uma pequena redução da população no período intercensitário, 2011-2021, já recuperou e hoje atingiu um nível de população que nunca teve. Em segundo lugar, o envelhecimento é um processo global e ele tem, digamos, há uma componente de base que é relativa, é a redução dos jovens e das crianças face à população adulta e sobretudo à população idosa, mas o envelhecimento também acontece porque hoje vivemos mais tempo e isso não é mau. As pessoas, digamos assim, conhecem a Terra, gostam de estar cá e procuram prolongar o seu tempo aqui. E sobretudo se conseguir que esse tempo da idade maior e, portanto, quando as pessoas já se aposentaram, puder ser um tempo com qualidade relativamente longo. Nós temos esperanças de vida acima dos 80 anos. Esperança média de vida acima dos 80 anos. Portanto, isso significa que as pessoas também se concentram nas idades mais avançadas, porque hoje se vive mais. E isso é um sintoma de melhoria da qualidade de vida. E esse é outro aspecto que vale a pena realçar, que é verdade que em 1960 se tinha muito mais filhos por mulher. E antes ainda se tinha mais. Agora a questão é, essas crianças viviam melhor do que hoje as menos crianças do que nascem? Não viviam. Não é? A mortalidade infantil era muito mais alta. A mortalidade das mães era muito mais alta. E para muitas famílias dessa altura, as condições de vida, a alimentação, a escolarização, o acesso à saúde eram muitíssimo piores. Eu não gostaria de voltar a esse tempo. Isto é, eu prefiro um tempo em que temos menos crianças, porque todas as pessoas que falaram, diferentes motivos,
mas todas mostraram que o ter uma criança é uma coisa pensada. Podem ser os motivos pessoais que foram referidos pela última entrevistada, podem ser motivos mais conjunturais que têm a ver com o ter rendimento ou não ter acesso à habitação ou não ter, mas todas as pessoas pensaram isto. Ora, se pensam é porque é possível hoje pensar, porque se pode planear a natalidade. A questão da liberdade, que várias pessoas referiram, uma liberdade para ter filhos, porque nós também devemos perguntar isto, que é a questão fundamental que se tem colocado a quem estuda a população tem sido: porque é que temos menos filhos? Que razões é que levam a ter menos filhos? É o não haver apoio ao nível da licença de maternidade, da compatibilização entre trabalho e família? É não termos suficientes creches para apoiar as mães e os pais de maneira a que os filhos estejam bem entregues durante o tempo de trabalho que têm? É o não haver um período, uma licença de parentalidade maior para os pais e para as mães? Portanto, discutimos, são as questões do salário, são as questões da habitação não ter condições. Portanto, temos discutido os vários motivos que justificam ter menos filhos. Também agora começamos a perguntar-nos mais quais são os motivos que nos levam a ter filhos. Foram muito interessantes, de resto foi muito interessante, sobretudo, esta última entrevista, quando a entrevistada responde: as condições materiais têm significado, mas é sobretudo eu sentir, não me lembro agora exatamente dos termos, que estou preparada para esse projeto. Porque a questão é, ter um filho é talvez, na vida das pessoas, o projeto mais sério, porque é para a vida toda, não é? E porque nós projetamos nos nossos filhos uma qualidade de vida, repetindo o que disse antes, melhor do que aquela que nós temos. E esse é um dos problemas que hoje existem, que é, nós atingimos um nível de vida felizmente melhor. Talvez hoje haja, por um lado, mais dúvidas sobre se as gerações seguintes conseguem ter um nível de vida ainda melhor do que aquilo que nós tivemos hoje. Nível de vida no sentido de termos mais saúde, de conseguirmos satisfazer as outras componentes do bem-estar, que têm a ver com o lazer, o estar com os amigos, ter uma vida cultural rica, ter condições de trabalho melhores. Há dúvidas sobre a geração seguinte vai conseguir ter as mesmas condições. E esse é um problema, porque a ideia de projetarmos uma geração que vai estar melhor do que nós, hoje tem pontos de interrogação. E eu acho que isso também é um desafio para os pais. Isso é um assunto muito abrangente, porque até mesmo questões emocionais nós percebemos já crianças hoje com um despreparo incrível, né? Uma situação assim alarmante, depressão já na fase de infância. A gente vê crianças extremamente abaladas por questões familiares, crianças que já se isolam, crianças que já não têm um ambiente familiar saudável. A gente trabalha diretamente com adolescentes, faixa etária de 8 a 12 anos. A gente conversa e realmente há um conflito já familiar em relação a diálogos, a compreensão dos pais para com os filhos. Essa qualidade de vida que o senhor mencionou, em alguns pontos, sim, muito positivo, mas daqui para frente a gente já começa a ver um declínio, não sei se por conta do mundo tecnológico, digital que nós vivemos hoje, enfim, é uma série de situações. Tem razão. Digamos, separando em segmentos o que disse, a sociedade que conhecemos, lembro-me das conversas que tinha com o meu avô, por exemplo, a sociedade que temos, eu creio que se manteve no mesmo paradigma durante 200 e poucos anos, que é o paradigma, chamemos, da materialidade que sai da Revolução Industrial Europeia do final do século XVIII e que depois se generaliza à escala mundial no século XIX. E esse paradigma da materialidade foi aquele em que assentou o desenvolvimento da sociedade à escala global, porque depois foi difundindo ao longo destes últimos 200 anos. Hoje há uma profunda mudança de paradigma, que é, digamos assim, o paradigma digital. É o passarmos a ter todo um quadro de relações sociais, de funcionamento ao nível do mercado de trabalho, mesmo ao nível espacial, sendo eu geógrafo, a ideia de estar no espaço digital, que é simultaneamente nós estamos aqui a conversar e depois há pessoas, enfim, há outros participantes que entram digitalmente, não precisam de estar aqui fisicamente. E podíamos estar aqui a mexer no telemóvel ou a mexer no computador ao mesmo tempo, portanto, nós desdobramos entre dois espaços. E isto é, do ponto de vista simbólico, mas também prático,
o entrar num mundo completamente diferente, que põe depois uma série de desafios ainda mais complexos quando entramos em coisas como a inteligência artificial, a robótica, etc. Portanto, há um paradigma societal que está a mudar muito depressa e que o mundo é composto de mudança, diz o poeta, e é verdade, mas há momentos em que a mudança é mais acentuada e nós neste momento estamos a viver um desses momentos. O segundo aspecto que referiu tem a ver com, e eu conheço mal, porque, enfim, sou de ciências sociais, sou um geógrafo, não sou da saúde, mas parece-me, pelo aquilo que vou lendo, que há um conjunto de problemas de foro psicológico e, porventura, da saúde mental, que atingem com maior intensidade os jovens e as crianças. E creio que são explicáveis, por exemplo, por se viver mais neste quadro digital que marca as relações sociais de forma diferente, isto é, está-se sozinho, mas não se está sozinho, porque se está na rede, está-se sozinho, mas não se conhecem os outros, para além de outros aspectos que certamente os psicólogos, os psiquiatras, os neurologistas conhecerão muito melhor do que eu, mas eu creio que isto causa mais perturbações. Por outro lado, a ideia do conflito de gerações não é uma coisa nova. E aí eu já tenho mais dúvidas de que neste momento nós tenhamos um conflito de gerações mais grave do que tínhamos há 30 anos atrás ou há 80 anos atrás. Porque o conflito de gerações é uma coisa que acompanha as sociedades. Aquilo que me parece hoje é que o conflito de gerações pode ter uma marca mais forte do distanciamento. Isto é, se nós temos uma transição de sociedade que é mais profunda, esta mudança do, chamemos-lhe, do mundo urbano industrial material para o mundo digital pós-industrial, é marcado por um declive tão acentuado que as gerações que já estão nesta fase, face à minha geração que ainda é educada e cresce nesse mundo material, tem um distanciamento maior e, porventura, isso pode acentuar o potencial de conflito. Mas eu não creio que, para já, neste momento, não consigo diagnosticar que o conflito seja pior do que era nos períodos anteriores. Há uma polarização de informações, né? É meio que simultâneo. Então, a dramatização, a tal dramatização que foi mencionada no início, hoje tudo é divulgado com muita rapidez, então, é verdade. E principalmente as coisas assim mais negativas, né? Então, se faz um diagnóstico, por exemplo, por essas informações, coisas que não havia. Não, hoje é tudo mais rápido. Não havia nas gerações anteriores. E eu creio que se pode acrescentar aqui mais uma coisa, e eu confesso que relativamente a isso tenho muito receio. Até agora, digamos assim, nós estamos a falar num plano social, económico, mas no plano político global, houve uma sociedade que nós conhecemos que era marcada por uma série de equilíbrios, mesmo que tivesse muitas injustiças. E os mais fortes sempre tiveram mais influência do que os outros. Mas eu creio que havia, apesar de tudo, esta ideia que quem trabalha geopolítica refere muitas vezes, que era uma lógica multilateral. Tentavam-se respeitar, não completamente, um conjunto de atores reguladores da ordem à escala global, como as Nações Unidas. E eu creio que neste momento essa ordem que conhecemos durante tantas décadas, que foi muitas vezes ameaçada, teve muitas vezes em risco, hoje está seriamente em risco. E eu creio que o crescimento dos conflitos que vemos hoje e esta tendência para maior rearmamento, maior pressão dos mais fortes de forma mais explícita, pode levar a uma situação do ponto de vista global do qual eu tenho mais receio do que teria no início do século XXI, por exemplo. Vamos agora acompanhar uma matéria secundária e eu volto falando com a Patrícia Gomes, que também está conosco. Portugal passou a ser o segundo país da União Europeia com mais crianças em 1975 para ser atualmente o quarto com menos. Hoje, apenas 9,8% da população portuguesa tem até 10 anos de idade, quando há 50 anos essa percentagem era de 22%.
Contudo, em 2025, registaram-se 87.764 nascimentos em Portugal, um aumento de 3,7% em relação ao ano anterior. Este crescimento tem sido amplamente impulsionado pela imigração, com cerca de 1/3 dos bebés a nascerem de mães estrangeiras. A tendência da subida mantém-se firme, com o primeiro trimestre de 2026 a registrar os valores mais altos dos últimos 14 anos. Parece muito, mas será que chega para garantir a construção de novas gerações? Uma das principais razões para esta realidade é o elevado custo associado à criação dos filhos. Para muitos jovens casais, constituir família tornou-se uma decisão que exige uma grande estabilidade financeira. Os preços da habitação atingiram valores muito elevados, as rendas consomem uma parte significativa dos salários e as despesas com alimentação, com saúde, com a educação, com o vestuário e até com atividades extracurriculares representam um esforço financeiro considerável. Além disso, Portugal é um dos países europeus com a maior carga horária de trabalho. Os adultos trabalham em média cerca de 40 horas por semana, enquanto que as crianças passam também muitas dessas horas nas creches, infantários e nas escolas. Esta situação dificulta a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, o que leva muitos casais a adiar ou até a desistir da ideia de ter filhos. A diretora da Pordata destaca ainda que ao longo das últimas décadas, a sociedade portuguesa mudou profundamente. As pessoas passaram a investir mais na formação académica, na carreira profissional e na procura de melhores condições de vida. No entanto, esta evolução não foi acompanhada por um aumento proporcional do poder de compra, criando dificuldades económicas que limitam a formação de famílias mais numerosas. O desejo de constituir família continua a existir, mas a incerteza económica, os baixos salários e o elevado custo de vida fazem com que a decisão seja frequentemente adiada. Como consequência, Portugal enfrenta um envelhecimento crescente da população e uma redução do número de crianças, um dos maiores desafios demográficos das próximas décadas. Me dê imagens, por favor, da Patrícia Gomes, que está conosco. Patrícia, e aí, o que falar mais sobre os pontos que já foram aqui abordados? Há muitas pessoas agora acompanhando o programa, pensando, planeando em constituir a família. Juntando tudo que já foi falado até agora, né? Assim, passamos de uma sociedade onde existia aquela esperança, né, que tivesse filhos para uma sociedade onde cada pessoa pudesse escolher o seu próprio projeto. Então, hoje há essa diferença, não tem mais aquela programação que nós tínhamos, e sim essa liberdade de escolha do seu próprio projeto, né? Ultrapassando essas dificuldades todas, mas trazendo lá do início o que é a nossa descendência. Existe essa cultura, ela não é só sanguínea, ela não é só essas dificuldades. Nós temos aí dentro da descendência, nós temos a lembrança de tudo isso, e essa aproximação familiar também é importante, que traz essa segurança e esse fortalecimento da importância de termos mais filhos, de crescer com a família, vai encorajar também, não é só atribuir a parte financeira, somente ali o déficit que temos aí do governo, essas dificuldades todas, e sim a importância, né, dessa descendência. Existe sim a imigração, mas Portugal é um país com história de descendência, e isso há de continuar, né? Até porque nós temos que trazer aqui a importância dessa geração e seguir com toda a história que existe dessa descendência que nós trazemos de cada um, de família. Patrícia, eu agradeço imenso a sua participação aqui no debate público de hoje. Queria agradecer e dizer que em breve teremos aí um outro tema, e você será sempre bem-vinda aqui para partilhar conosco aí as suas experiências, tá bom? Contem comigo. Obrigada. Boa noite. Bom, você também pode enviar uma mensagem para o WhatsApp 918 617 038. Vamos dar uma olhadinha na sondagem, como está lá nos stories, para nós comentarmos aqui com o Jorge. Ele tem alguns pontos também para esclarecer. Vamos colocar então já a primeira pergunta. Ter filhos em Portugal era a pergunta. 20% diz que é fácil. 53% diz que é difícil, 27% preferiu não opinar. A segunda pergunta, qual é o principal motivo que leva os jovens a
adiar ter filhos. 50% diz falta de dinheiro. 25% preço das casas. 17% falta de tempo. Trabalho, curso, faculdade, ginásio. As pessoas têm um ritmo de vida meio acelerado. Então, para ter um filho... E 8% diz falta de apoio do Estado. A outra pergunta, Portugal apoia suficientemente as famílias com filhos? 20% diz que sim, 80% diz que não. E a outra pergunta era com respostas, ainda percentagem. Portugal terá cada vez menos crianças nas próximas décadas? 77% diz que isso vai acontecer, 8% diz que não acredita muito, 15% preferiu não opinar. Agora sim, perguntas ali com respostas abertas. A Kesley, ela diz que a mentalidade, né, o que teria de mudar para que as pessoas decidissem ter mais filhos? Ela diz a mentalidade. Filhos não são empecilhos, são herança. E ela coloca aí o lado religioso também. O Leandro diz, tudo é um sonho. Tudo, né? Tem que mudar tudo e é um sonho impossível. O Soares diz, é preciso que os preços desçam. Está tudo muito caro e ter um filho acarreta muitas despesas. Coitado da criança, hein? Vem ao mundo já sentindo, se sentindo um peso. E o Gonçalves diz, precisa de mais incentivo. E aí, seu Jorge Malheiro, comenta aí sobre esses pontos. Sim, senhora, vou comentar. Começando pela primeira resposta, não é? Onde mais ou menos metade, ou ligeiramente um pouco mais de metade, diz que ter filhos é difícil. Não deixa de ser surpreendente. Eu estava à espera que até fosse um bocadinho mais. Foi 53%, estava à espera que fosse 60%. E eu creio que se percebe que, por um lado, as questões conjunturais que remetem para estes dois aspectos que eram referidos a seguir como motivos, não é? Falta de dinheiro e a questão da habitação. Acabam por fazer com que as pessoas planifiquem o ter filhos e muitas vezes adiem o nascimento do primeiro filho. E o adiar o nascimento do primeiro filho, que neste momento está já acima dos 30 anos em Portugal, faz com que depois não haja muitas vezes tempo para o segundo, mesmo que hoje homens e mulheres tenham filhos mais tarde do que tinham noutros momentos no passado. E haja melhores condições, até do ponto de vista do acompanhamento e da saúde, para poderem ter filhos mais tarde. Mas o facto de se adiar o nascimento do primeiro faz com que muitas vezes as pessoas depois já... porque do ponto de vista do tempo, da sua gestão familiar, do acompanhamento dessa criança, e os filhos são muito valorizados. Até podíamos fazer uma relação simples, se calhar porque há menos ainda são mais valorizados. E portanto ter um filho ou dois filhos quer-se muito bem para as crianças, cria-se no passado, continua-se a querer hoje, mas do ponto de vista relativo são muito valorizados e portanto neste caso, neste contexto, em que nós vimos de baixos rendimentos, de um tempo mais reduzido, de haver possibilidade de escolha e das pessoas terem o direito de optar, e esse direito é uma conquista importante, sobretudo para as mulheres e para as questões que têm a ver com a igualdade de género, fazem com que o ter filhos no contexto atual possa ser entendido como uma coisa mais difícil do que fácil, ou juntando o fácil e as dúvidas, não é? Ficar ali num 50%, 50%. Depois, não deixa de ser interessante também que as pessoas dizem que, perdão, aqui um bocadinho pó no olho, que haverá menos crianças no futuro. Aí nós temos de pensar, é possível que sim, mas não necessariamente. Temos de pensar no seguinte, do ponto de vista relativo, isto é, a proporção de crianças no conjunto da população, ele pode-se reduzir um bocadinho. De resto, como foi bem mostrado na peça anterior, elas já representaram mais de 20%, hoje representam 9%. Mas, por outro lado, do ponto de vista absoluto, há um crescimento, como a peça também demonstrou. Portanto, tivemos um crescimento em 2025 face a 2024, já tínhamos tido um crescimento ligeiro antes e as indicações para este ano são outra vez um ligeiro aumento.
Portanto, não vai acontecer necessariamente uma redução maior do número de crianças. E isto tem a ver com um fator que é importante aqui, que é a imigração. E é verdade, portanto, uma em cada 3 crianças neste país tem uma mãe que nasceu fora de Portugal. E isto podemos ligar à questão da descendência. Eu creio que Portugal vai ter descendência. Essa é que é a coisa que a mim me tranquiliza de alguma forma. Porquê? Porque, como dizia a minha colega de painel, digamos assim, a descendência, num sentido estrito, é demográfica. São os nossos filhos, não é? São as pessoas que continuam a nossa família. No sentido societal, é mais do que isso. É a transmissão de um conjunto de valores, de um conjunto de práticas de cultura material e imaterial, no fundo daquilo que somos. Ora, a cultura e os valores são dinâmicos e transformam-se. Não são estáticos. Isto é, os portugueses de há 100 anos atrás ou de há 500 anos atrás, estamos num país antigo, eram muito diferentes dos portugueses que eram hoje, em termos da música que ouviam, da língua que falávamos, da forma como olhávamos uns para os outros, da maneira como entendíamos os direitos e construíamos a sociedade. Éramos muito diferentes. E os nossos descendentes daqui a 200 anos ou 300 anos, admitindo que continua a haver um mundo com Estados-nação e uma coisa, entre aspas, do ponto de vista político que podemos chamar Portugal, serão muito diferentes daquilo que nós os dois que aqui estamos e as pessoas que falaram são. Ora, aquilo que me parece importante é que haja esta continuidade dos valores, da cultura, etc., mas transformados. E transformados significa que a língua que falamos, o escritor português, o José Eduardo Agualusa, ao falar das várias variantes da língua portuguesa, diz que já não há um português, há uma coisa que ele chama língua geral, que é a mistura do português de Portugal com o português do Brasil, o português dos países africanos de língua oficial portuguesa. O português será diferente, mas é bom é que nós saibamos transmitir isto enquanto língua e também enquanto cultura. Quem é que fará essa transmissão? Os portugueses que têm uma ascendência aqui de Portugal, mas também os portugueses do futuro, que são esses, mais os que vieram de fora, os que vieram do Brasil, da África, da Índia, e que de alguma forma aqui vão também ter filhos, que serão sociabilizados, uma parte do ponto de vista da sociabilização primária com as suas famílias, mas na sociabilização secundária com amigos portugueses, na escola portuguesa, a falar português. E, portanto, é esta transmissão com estes, digamos assim, novos portugueses, que resultará numa mistura no futuro, que será, se quisermos, a riqueza da nossa descendência. E o que é importante é, ao acolher estas pessoas que vão ter elementos culturais que são diferentes dos nossos, se calhar algumas componentes da religião que são diferentes daquelas que temos hoje, que do ponto de vista alimentar também se traduzem em diferenças, mas estas são as dinâmicas culturais a que eu chamaria normais, e este Portugal e a sua descendência no futuro serão uma coisa distinta daquilo que temos hoje, mas serão na mesma, digamos assim, o Portugal. Por isso não me preocupa muito. Aquilo que me preocupa é que nós não sejamos capazes de acolher devidamente aqueles que vêm e, sobretudo, não sejamos capazes, no sentido da lógica da interculturalidade, da lógica de transformação, da transmissão, dos valores da cultura, dos valores, digamos assim, dos princípios da igualdade, da democracia, que nós não saibamos transmitir isto devidamente às gerações que vêm a seguir, às gerações todas, incluindo quer aqueles que já cá estão, quer aqueles que vão chegando. Sr. Jorge, agradeço imenso a sua participação. O programa Debate Público de hoje, infelizmente, chega ao fim, mas com um esclarecimento vasto, e eu tenho certeza absoluta que todos que acompanharam o programa já encorajaram-se ou então vão poder planear de uma forma mais acentuada, com os pés no chão. E como o senhor referiu agora e bem, não pode haver preocupação. Tem que haver uma certa tranquilidade. Né? E responder ao desafio. Exatamente. Responder ao desafio. Estamos aí para superar os desafios. Muito obrigado, Sr. Jorge. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Vou deixar com você um e-mail. Você pode enviar uma sugestão de tema, jornalismo@unifetv.pt. Tá bom? Ficamos por aqui. Forte abraço a todos. Até o nosso próximo programa. Vem aí agora o Marcos Bueno com uma programação especial em direto para conversar com você que precisa de alguém que entenda a sua dor. De repente, você é uma pessoa que se sente
inferior, desprezada, aflita, amargurada, e você precisa apenas conversar. O Marcos Bueno estará aqui nessa programação toda especial.